Bem-vindos a todos para mais uma videoaula. Hoje é a 8ª aula do nivelamento para a turma do 2º ano. E nós vamos falar sobre trabalho e potência e vamos pincelar aí bastante a questão sobre rendimento de uma máquina. Bom, nós vamos iniciar aqui falando sobre esse matemático e engenheiro britânico, o James Watts, que nasceu no município de Greenock, no Reino Unido, em 19 de janeiro de 1736 e morreu em 25 de agosto de 1819. Ele foi construtor de vários instrumentos científicos e destacou-se pelos melhoramentos que ele introduziu no motor a vapor, que no século XVIII, nos anos ali de 1700 e pouco, constituíram-se um passo fundamental para a Revolução Industrial. Ou seja, naquela época estava se trocando, a produção artesanal, que é praticamente a produção manual, pela produção por máquinas. Destaca-se aí nessa época, das máquinas a vapor, a famosa Maria Fumaça, o trem movido a vapor, que permitiu ao homem aí ir de um lugar a outro muito mais rápido. E os barcos a vapores e várias outras máquinas, a vapor. Até carro a vapor chegou a ser construído. Não muito usual, mas tivemos também. O Watts, ele criou a unidade chamada cavalo-vapor, que servia para você comparar a produção de uma máquina a vapor com a potência de cavalos de tração que eram, vamos assim dizer, as forças, que substituíam as forças manuais. Então se usava cavalo naquela tempo para arar a terra, cavalo para puxar carroças, cavalos para erguer materiais em uma obra. Então usava-se a força do cavalo para tudo. E como estava chegando aí a máquina a vapor, que tinha condições de substituir vários cavalos de força, como no caso da Maria Fumaça, então uma medida que se tornou interessante para aquela época foi exatamente medir a potência de uma máquina em termos de cavalo-vapor. Olha só, um cavalo bem forte, ele pode levantar uma massa de 75 quilos a uma altura de 1 metro em apenas 1 segundo. Se ele faz isso, se um cavalo ergue 75 quilos em 1 segundo a 1 metro de altura, esse cavalo ele tem uma potência desenvolvida aí, que é chamada de um cavalo vapor, e que desenvolve uma força para que isso ocorra constante de 735,5 newtons. Tá? Pois bem, a potência nós aprendemos como sendo trabalho na unidade de tempo. O trabalho é força vezes deslocamento, isso dividido pelo tempo é potência. Então veja, com uma força constante de 735,5 newtons, capaz de erguer 75 quilogramas por 1 metro em apenas 1 segundo com essa força constante, isso dá uma potência de 735,5 watts e é o que foi denominado, chamado de cavalo-vapor. Tá? Nós temos também o horsepower, que se a gente pensasse até numa tradução direta, cavalo-vapor e horsepower seriam a mesma coisa. O problema é que houve uma questão de unidades, tá? Olha só, o cavalo vapor, ele significa então a potência de uma máquina capaz de erguer 75 kg a 1 metro de altura em 1 segundo. O horsepower foram utilizados para essa determinação a questão de pés por minuto, ou seja,
um pé a cada 1 minuto para uma massa de 33 mil libras. Então, na transformação de pés para metros, minutos para segundos e 33 mil libras para quilogramas, houve essa diferença em que 1 horsepower equivale a 745,7 watts. Então, um HP ele é um pouquinho maior do que um cavalo vapor em termos de potência. Um cavalo vapor, ele significa 98,63% de um HP. Ou você pode dizer que um HP equivale a 1,0139 vezes um cavalo vapor. Então dá uma diferença pequena entre um e outro aí, tá? Uma diferença aí de 1,39%. Pois bem, uma máquina, ela tem um rendimento. Esse rendimento da máquina está relacionado àquilo que entra nela, vamos assim pensar, de energia. Por exemplo, se for o motor de um carro, quando você tem a explosão da gasolina, ali você gera toda a energia possível empurrando o pistão. Isso determina naquele motor a potência total da energia que vai sair ali. Porém, esse motor, ele vai ter, né, um pistão que está ligado a uma biela, a um virabrequim. Isso vai ter um diferencial, vários eixos, rolamentos. Até isso chegar na roda, vai haver uma enorme perda por atrito, aquecimento, perdas de energia. Então, daquilo que foi gerado quando a gasolina explodiu, você só vai aproveitar lá no final uma parte. Esse efetivamente utilizado é o que nós chamamos de potência útil da máquina. Então, o carro é uma máquina e ele tem uma potência. Só que a potência total que é gerada nele não é a que você aproveita, que você utiliza, porque parte você perde na própria operação. Toda máquina faz isso. Toda máquina, ela tem um processo de perda da potência total. Se não existisse essa perda, essa máquina chamaria-se moto contínuo ou máquina perfeita. É uma máquina que você não precisaria abastecer. Ela ia ficar sempre funcionando, sem a necessidade de você ficar abastecendo ela. Pois bem, algumas máquinas têm um desperdício, uma perda de potência maior, outras menor. Qual é o ideal? É que você perca na operação o mínimo possível. Então nós calculamos o rendimento de uma máquina, o moto contínuo, a máquina perfeita, ela seria uma máquina cujo rendimento seria 100%. Daquilo que você ali entrou de energia, gerou, aquela máquina vai realizar o trabalho e vai devolver os mesmos 100% de energia. Isso não existe, como eu disse a vocês, é apenas hipotético. Então, as máquinas elas vão ter aí um rendimento abaixo dos 100%. Mas não pode ser muito baixo, porque senão a máquina é muito ruim. Então, quanto mais próximo dos 99%, melhor é a máquina em termos de rendimento. E o rendimento ele é uma grandeza, que eu já estou falando, adimensional. Ela não tem unidade. Você vai sempre dividir a potência útil pela potência total. Potência útil, aquilo que efetivamente a máquina faz. Potência total é aquilo, por exemplo, nos motores elétricos, que eles consomem de energia. Então, quando você liga, por exemplo, um ferro de passar roupas, ele é de 1.100 watts. Isso é o que ele consome de energia, essa é a potência total dele. Mas quando você vai passar as roupas, você não usa toda essa energia de 1.100 watts, porque você tem perdas, desperdícios para o ambiente, perdas de calor. Bom, exemplo, um motor de 16 HPs utiliza efetivamente em sua operação
12 HP. Qual é o seu rendimento? Então vamos supor que você compre, por exemplo, um motor de 16 HP para instalar numa bicicleta. Vai ficar uma bicicleta excelente, porque 16 HPs é uma quantidade para uma bike, uma quantidade excelente de HPs. Vai dar a ela uma enorme potência. Bom, mas o motor é de 16, mas quando você colocar ela na bicicleta, você vai ter as perdas. E no final, ela só vai gerar, na verdade, 12 HPs no processo. Você só vai conseguir utilizar dela 12 HPs. Então, qual é o rendimento? Muito bem, essa é a potência total 16, a potência útil 12 HPs. Eu quero o rendimento, que é definido como sendo a razão entre a potência útil dividido pela potência total. Então aqui você vai dividir o 16 a potência útil de 12 HP por 16. HP sobre HP simplifica, por isso é adimensional, e 12 por 16 dá exatamente 0,75. É bom que você divida aí, faça essa continha na mão para você ir treinando. Essa questão de vídeo aula, né? Você tem tudo pronto ali e você acaba não praticando, né? Eu aproveito aqui, esse é um exercício muito fácil, para relembrar aqui várias coisas, né? Primeiro, leia o exercício por várias vezes, até que você entenda. Segundo, anote tudo o que ele dá e aquilo que ele pede. Depois, se necessário, faça um desenho ou um diagrama. Então, procure a equação para aquele assunto e aplique aquilo que você encontrou na equação. Tá? A equação ela tem que conter aquilo que é dado e aquilo que ele está pedindo. É simples assim a matemática de resolução. Então, fica simplesmente isso. Então, essa é uma máquina, tá certo? Que ela tem, olha, 0,75 de rendimento. Isso significa também 75%. Tá? 0,75 ou 75% de rendimento significam a mesma coisa, é uma forma de você expressar. Então, essa máquina, ela perde no funcionamento dela 25% internamente para fazer, no final, o resultado final. No caso da bicicleta, por exemplo, seria ela se deslocando. Então, quando você coloca o motor de 16 e a bicicleta na bicicleta, ligando ali pela coroa, catraca, corrente, seja qual for o sistema que você utilizar, algumas bikes elétricas usam outro esquema, às vezes até polias, mas de qualquer forma vão ter atritos e vai haver perdas. E aí você vai ver que o rendimento útil, ou melhor, a potência útil, ela vai ser bem menor do que o motor te oferece. Agora, quanto melhor for o rendimento, maior aqui, até próximo de 99%, melhor é a sua máquina no total. Tá certo? Se você coloca um sistema lá na sua bike, ele deu 0,75, deu 75% de rendimento. Se você melhora o sistema de acoplamento do motor com a bicicleta, mudando ali a coroa, botando outro sistema de polia, algo mais inteligente, isso sobe para 80, 85, você já ganhou 10% em potência. E está economizando com certeza energia, seja gasolina, seja energia elétrica. Tá? Então, quanto melhor o rendimento de uma máquina, melhor é aquela máquina, com certeza. Ela é mais eficiente. Lá na página 312 tem o problema P324 que diz o seguinte: onde o rendimento de uma máquina é de 70%. Se a potência total recebida por ela é de 10 cavalos, qual a potência efetivamente utilizada? Então, essa máquina, de 100% que ela recebe de energia, 70% ela realiza trabalho. Os outros 30% ela perde nela mesmo. De novo, o rendimento da máquina é de 70%. O que significa?
que 70% da energia que ela recebe, gerada lá, ou pela explosão da gasolina, ou pela energia elétrica armazenada na bateria, 70% do que está ali, ela transforma em trabalho, força vezes deslocamento, desloca a máquina e o que ela estiver carregando. E os outros 30%? Ela perde dentro dela mesmo. Ou por atritos, ou como no caso das elétricas, perde por aquecimento. Né? Você tem aí notebook na sua casa, você tem celular. Quando você usa o celular, o que acontece? Você usar ele, ficar falando por muito tempo, jogando por muito tempo, ele aquece. E ali você está perdendo energia. Ao invés de você usar aquela energia para ele durar mais tempo com a tela iluminada, por exemplo, ele vai gastar parte daquela energia para gerar calor, que só atrapalha. É totalmente perdida. Muito bem, então vamos anotar aquilo que ele me dá. Ele me dá o rendimento de 70%, que é a mesma coisa de 0,7. Olha, gente, o que é 0,7? É a mesma coisa que você escrever 70 dividido por 100. 70%. Entendeu? 70 dividido por 100 é 0,7. Por isso eu posso dizer 70% equivalente. A potência total, então, gerada lá na explosão ou armazenada na bateria, 10 cavalos vapor. Qual é a potência útil dessa máquina? Por definição, o que é o rendimento? A razão entre potência útil e potência total. Vamos trocar de lugar, já que eu quero a potência útil. Eu passo a potência total para lá multiplicando e a potência útil, ela vai ser exatamente a potência total de 10 cavalos vezes o rendimento, que é 0,7. Então, 10 vezes 0,7 dá 7. 7 o quê? Cavalo vapor. Então, tá bem óbvio isso aí, que se são 10 cavalos, 30% você vai perder porque só aproveita 70%, então dos 10, 70% você aproveita 7 cavalos. 7 o quê? Cavalo vapor. E se eu pegasse isso daqui, ó, e fizesse a multiplicação dele por esse valor aqui, ó, 735,5. O que eu iria encontrar? Eu iria encontrar em watts a potência. Então aqui, ó, a potência total, como é fácil de calcular, porque é 10 vezes 735,5, que dá 7.355 watts de potência. Mas você só aproveitou 70%. Ou seja, 7 vezes 735,5 é o valor em watts da potência utilizável. O problema P276 que está na página 315. Se tivesse aqui, vamos voltar, 76. Se tivesse aqui, a pergunta é o seguinte ainda. E isso em HP? Aí você ia pegar essa relação de transformação aqui, ó. Você tem cavalo vapor, quer encontrar em HP. O que você vai fazer? Multiplicar por 0,9863. Então, 7 vezes 0,9863 vai dar o valor da potência útil em HPs, horsepower. Lá na página 315, tem o teste 276, que quer dizer o seguinte. Uma escada rolante transporta 20 pessoas. 60 quilogramas tem cada pessoa em média. Por minuto do primeiro para o segundo andar de uma loja. Então são 20 pessoas de 60 quilogramas cada uma em média. E essas 20 pessoas são transportadas por minuto do primeiro para o segundo andar, que tem uma diferença vertical de 5 metros. Então a escada rolante é uma máquina. Essa máquina, ela faz o trabalho de levantar 20 pessoas por minuto do primeiro para o segundo andar de uma loja, ou seja, 5 metros.
Pergunta-se, considerando a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, qual é a potência média desenvolvida contra a gravidade em watts? Então, essa potência média aí é a potência útil da máquina que você utiliza contra a gravidade, medida em watts. Muito bem. Eu tenho que calcular exatamente a potência da força-peso, porque toda a potência gerada pela máquina é exatamente para vencer o quê? A força-peso, levando essas 20 pessoas de 60 quilos cada uma a uma altura do 0 até os 5 metros, do primeiro para o segundo andar. Então, aqui, ó, 20 pessoas, 60 kg cada uma, são 1.200 quilos. É 1 minuto. Faz isso por minuto. Então, 1 minuto são 60 segundos. Já coloquei e transformei. E a altura de 5 metros. Tudo na vertical. A gravidade local é de 10 metros por segundo ao quadrado. Eu quero saber a potência. Então, veja. É elevar, nessa escada rolante, esses 1.200 kg por minuto. Muito bem. Eu coloquei aqui 600 kg. Está errado. Tá? Aqui são 1.200, o valor foi digitado errado. Muito bem, você tem o peso e você tem a normal para cima. Deixa eu arrumar isso aqui rapidinho para não ficar esse erro aí nos incomodando. A aula deve ficar travada um pouquinho, só enquanto eu corrijo. Mas aqui eu arrumo fácil. Só um segundinho. Pronto. Vamos lá. Melhorou então. Então são 1.200 quilogramas. Oh, ainda faltou o Gzinho aqui. É danado. Vamos lá de novo. Quilogramas. Ah, tá. Tinha ele. Quilogramas. Vamos diminuir o tamanho da letra para caber. Um pouquinho demorado, mas já. Agora sim. Pronto, pessoal, desculpa um pouquinho da demora aí. Agora eu tenho ele, o bloco de 1.200 kg, que precisa subir 5 metros. O peso vai a trabalhar. A escada é a máquina que precisa vencer essa força-peso, empurrando essas pessoas para cima, tá certo? Então, ela age com a força exatamente igual à normal, que é igual ao peso. Então, a potência que eu vou calcular, que é trabalho na unidade de tempo, é exatamente o trabalho da força-peso. Então, eu preciso calcular aqui o trabalho da força-peso. Tá? Então, só revisando aí, ó, 1.200 kg, tem a força-peso para baixo, precisa levar 5 metros. E eu tenho a normal para cima, que é exatamente a força que a máquina precisa fazer. Exatamente igual a força-peso. E esse trabalho que a gente conhece é a força-peso vezes a altura. Trabalho é força vezes deslocamento, a força é a peso e o deslocamento é uma altura. A força-peso é o mg, massa vezes aceleração da gravidade, vezes a altura, aquele mg hoje, o mgh, dividido pelo tempo para se ter a potência. Então, bem, eu tenho que a massa, eu anotei, são 20 pessoas de 60 kg, 1.200 kg. A unidade é sistema internacional, não vou colocar. A gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Está no sistema internacional, vou deixar a unidade de lado. A altura, 5 metros, está em metros, sistema internacional, tudo bonitinho. E o tempo? 1 minuto, que eu tenho que colocar em segundos, são 60 segundos. Não vou colocar a unidade, está tudo certinho no sistema internacional. Então, eu tenho
1.200 dividido por 60, eu sei que são 20, vezes 10, 200, vezes 5.000. 10 a terceira watts. E essa é a resposta. Então, a potência útil da escada rolante é de 1.000 watts nesse determinado momento. Nesse momento, ela está com uma potência média, né, desenvolvida contra a gravidade de 1.000 watts. Essa é a resposta. Se você quiser dividir isso por 735,5, você vai achar em CV, cavalos vapor. Lá na página 313 tem o problema P333, que diz o seguinte: uma bomba hidráulica deve tirar água de um poço à razão de 7,5 litros por segundo. O poço tem 10 metros de profundidade e o rendimento da bomba é de 80%. Determine a potência da bomba dada a densidade da água 1 kg por litro, a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e um HP mais ou menos igual a 0,75 kWh. Opa, perdão, quilowatts. Quilowatts-hora é energia. Bom, vamos anotar tudo que ele dá, né? Leia várias vezes. Você pode aí pausar o vídeo, ou se estiver assistindo a aula em tempo real, dá tempo de você ler mais uma vez. Se tiver dúvida, depois você vai poder assistir essa aula a partir de sexta-feira, pausando, tirando todas as dúvidas calmamente. Vendo e revendo quantas vezes quiser. Muito bem. Anotando aquilo que ele dá. O fluxo, 7,5 litros por segundo. Olha, se cada 1 quilo equivale a 1 litro, é a mesma coisa de 7,5 quilogramas por segundo. O rendimento é 80%, ou 0,8. A altura que você precisa levar, 10 metros. A gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é a potência média? Muito bem. Nós temos que pegar 7,5 litros por segundo e elevar isso daí. Ou seja, pegar 7,5 quilogramas de massa e elevar por 10 metros a cada 1 segundo. Então, como a potência trabalha na unidade de tempo, aqui a força é a força-peso, eu vou ter a mesma coisa do problema anterior, o mgh dividido pelo intervalo de tempo. Qual é a massa? Por vez, são 7,5 quilos em cada intervalo de tempo de 1 segundo. Ó. Massa por tempo, 7,5. Então, esse m sobre ΔT, isso vale para mim 7,5. Quilograma dividido por segundo. A gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E a altura, 10 metros. Esse ponto de exclamação aqui, isso é, na verdade, um de multiplicar, tá ok? Deixa eu arrumar rapidinho aqui. Mas ele só aparece quando eu mostro a aula. Não era para aparecer, não. Eu vou deixar só o pontinho para ser mais rápido. Deixar assim mesmo. Então vamos lá. Eu tirei o vezes aí, tá? Tava atrapalhando. 10 metros por segundo ao quadrado vezes 10 metros. Está implícito aqui. Muito bem. Massa por unidade de tempo. A massa por unidade de tempo são 7,5 kg por segundo. Tá certo? Vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que também é 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 7,5, isso dá 750 watts, ou 0,75 quilowatts, que é aproximadamente igual a 1 HP. Porque ele pediu para você considerar um HP mais ou menos igual a 0,75 kW. Ele pediu isso no problema, ao invés de 745. Beleza, 0,7. Bem, qual é o rendimento da máquina? 80%. O que o exercício te pediu? A potência da bomba, porque isso aqui calculado é a potência útil, mas eu quero a potência total.
que vai ser a potência útil, passo o N para cá, ele vem dividindo, tá certo? Aqui, ó, a potência útil, 1 HP. Rendimento é potência útil sobre potência total. Eu quero a potência total, passa ela para lá, o rendimento vem para cá, vem dividindo. A potência útil calculada é 1 HP, que eu vou dividir pelo rendimento, que é 80%, ou seja, 0,8. 1 dividido por 0,8 dá exatamente 1,25 HPs. Então, esta é a potência total da máquina, da bomba hidráulica. Mas o que está sendo aproveitado é apenas 0,8, 80%, ou seja, apenas 1 HP. 25%, perdão, 20% você perde, 20% corresponde a 0,25 HP. A força necessária para mover um barco a velocidade constante é proporcional à velocidade. Utilizam-se 20 HP para movê-lo a velocidade de 10 metros por segundo. Qual é a potência requerida para rebocar o barco à velocidade de 30 metros por segundo? Então veja só, esse probleminha é interessante. Está lá na página 313, é o 333. Ele diz o seguinte: a força necessária para mover um barco a velocidade constante é proporcional à velocidade. Utiliza-se 20 HP para mover esse barco quando ele está a 10 metros por segundo, 36 km por hora. Qual é a potência requerida para rebocar esse barco a uma velocidade de 30 metros por segundo? Para fazer esse barco chegar aos 30 metros por segundo, você vai precisar que o motor desenvolva uma potência, tenha uma potência de quanto? Então veja. Ele me diz que a força é proporcional à velocidade. A potência de 20 HP gera uma velocidade no barco de 10 metros por segundo. Qual deverá ser a potência para gerar nesse barco 30 metros por segundo, que são 108 km por hora, uma velocidade alta para um barco? Então veja, está aí uma figurinha com um barco, com motor a 10 metros por segundo. Nele vai agir uma força F1 constante. Quando esse barco estiver a 30 metros por segundo, a força empurrando esse barco, F2, ela é proporcional à velocidade. Ela não é mais a força F1, é uma força F2 diferente. Nós sabemos que potência é trabalho na unidade de tempo. Trabalho é força vezes deslocamento. Que a gente usava o ΔS. E ΔS, deslocamento sobre intervalo de tempo, é velocidade. Então a potência também pode ser escrita como sendo força vezes velocidade, que a gente viu na aula passada, a 8ª aula. Aliás, 7ª aula, essa é a 8ª. Muito bem. Se eu pegar aqui da fórmula que potência é igual a força vezes velocidade, eu tenho que a potência de 20 HP para a força que eu desconheço, F1, gera no barco uma velocidade de 10 metros por segundo. Isso me dá um F1, que é igual a 20 HP dividido por 10 metros por segundo. 20 dividido por 10 dá 2 HPs vezes segundo por metro de força. É uma forma de você exprimir aqui a força F1. Se você transformar o HP em watts, aí você vai ter essa resposta em newtons. Mas eu posso deixar em termos de HP, sem problema. A força F2 eu desconheço. Eu tenho o valor da F1, mas para a velocidade V1. Qual será o valor da força F2 para uma velocidade V2 de 30? Muito bem. A força necessária para mover um barco a velocidade constante é diretamente proporcional à velocidade. Se é diretamente proporcional à velocidade, se F1 corresponde a 10, F2 vai... se F1 de 2 HP corresponde a 10, para ter 30 eu vou precisar de um F2 que é X. Resolvendo cruzado, F2 vezes 10 vai ser igual a 2 vezes 30. Então, olha, eu vou fazer F2 vezes V1 igual a F1 vezes V2. F2 eu procuro, a velocidade V1 é 10, a força F1 é 2,
em termos de HP, segundos e metros, vezes a velocidade, que é 30. Isso vai dar 2 vezes 30, 60, dividido por 10, 6. 6 o quê? A mesma unidade, HP vezes segundo por metro. Essa é a força F2. Com essa força F2, pegando que a potência é igual a força vezes velocidade, então a potência no barco na segunda condição precisa de uma força F2 para essa velocidade V2 de 30. Quanto ela vai ser? Já descobri que o F2 tem que ser de 6 HPs vezes segundo por metro. A velocidade V2 é 30, e 30 vezes 6 vai dar 180, cancelando metro com metro, segundo com segundo, 180 HPs. Então veja que a velocidade ficou 3 vezes maior, pulando de 10 para 30. Mas olha o que aconteceu em HPs com a potência. Qual era o valor da potência anteriormente? Era apenas 2 HPs. Para uma velocidade de 10, eu precisava apenas de 2 HPs. Agora, eu vou precisar de 180. De 2 para 180, eu aumentei 90 vezes. Então, enquanto a velocidade aumenta em 3 vezes, a potência para que isso seja possível precisou aumentar 90 vezes. Tá? É por isso que você ter barcos, carros cada vez mais velozes, exigem desses veículos uma quantidade de potência do motor muito grande. Exemplo sugerido. Está lá na página... Esse não está no seu livro, é uma modificação que eu fiz em um dos problemas aí. Ele diz o seguinte: um motor de potência 500 watts é utilizado para erguer uma carga de peso 500 newtons. 5 vezes 10 ao quadrado é 5 vezes 100, 500 newtons. A uma altura de 4 metros, gastando 8 segundos em movimento uniforme. Considerando todo o sistema como pertencentes à máquina, encontre o rendimento dessa máquina. Então eu tenho aqui a máquina, um fio, e aqui eu tenho a carga de 500 newtons, é o peso dela. Tá? Pegando aqui o que ele me dá, potência de 500 watts, é a potência do motor, a potência total. Tá? 500 watts. A altura que eu preciso levar é de 4 metros. O intervalo de tempo é de 8 segundos. Então demora 8 segundos para elevar esses 4 metros. E eu tenho um peso de 500 newtons. Isso é o peso total, que é um P minúsculo. Tá? Aqui houve essa confusão entre o P maiúsculo e o P minúsculo. Tá vendo? Vamos consertar aqui. Esse P é Pzinho. Pronto. Então, estava aparecendo a mesma coisa, mas não é. Aqui é a potência total, P maiúsculo, que a gente está usando. E aqui é o peso total, 500 newtons. Tá ok? P minúsculo, peso. P maiúsculo, potência. Ótimo. E o que ele me pede? Ele quer o rendimento dessa máquina. Tá ok? Como é que eu calculo o rendimento? Então, veja só. Para que isso se eleve, eu tenho a força peso para baixo, a tração para cima. A força, ela vai ter que ser exatamente igual à força de tração, que é igual à força peso. Massa vezes gravidade, vezes altura, dividido pelo tempo. Para que a máquina consiga erguer isso, ela tem que fazer uma força mínima igual à força peso, senão não levanta. Tá? E a massa vezes a gravidade? A massa vezes a gravidade é o peso. E o peso ele já falou, são 500 newtons. Então o mg eu já troco por 500 newtons. A altura é 4 metros e o intervalo de tempo 8 segundos. 4 vezes 5, 20, dá 2.000.
dividido por 8, 250 watts. Newton vezes metro dividido por segundo é igual a watts. O que é isso, 250 watts? É a potência útil que está sendo utilizada ali quando ele faz esse trabalho de levantar os 250 newtons. A máquina ela tem 500 watts de potência, mas você só está utilizando 250. É a potência útil, utilizável. Bem, considerando todo o sistema como pertencente à máquina, encontra o rendimento. O rendimento vai ser essa potência útil dividido pela potência total. Então, os 250 watts dividido pela potência total da máquina, que é de 500 watts. Isso vai dar um rendimento de 0,5, ou seja, um rendimento de 50% para essa máquina, tá ok? Deixa-me ver agora. Ok, aqui. Bom, no livro de vocês, nas páginas 312 até a página 315, vocês vão encontrar exercícios de trabalho, potência, rendimento. Então, eu indico a vocês que façam esses exercícios, tá ok? Então, até a nossa próxima aula de sexta-feira.